Grande abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Estamos começando mais uma edição do Tete a Tete. Hoje nós vamos conversar com o Amoroso. Hoje, 41 anos de idade, 18 anos jogando futebol, 12 clubes diferentes, jogou no Brasil, jogou no Japão, jogou na Alemanha, jogou na Itália. É o único brasileiro artilheiro no futebol italiano em um campeonato nacional. Foi artilheiro também na Alemanha, foi considerado o melhor jogador da Libertadores quando o São Paulo foi campeão e depois foi o artilheiro do Mundial em mais um título do São Paulo. É sobre tudo isso, também sobre o momento atual do Amoroso, que a gente vai conversar hoje aqui no Band Esportes. Resumir a tua carreira, uma carreira super vitoriosa. Amoroso, para você, o que significa a bola? Bom, primeiro, Theo, muito obrigado pelo convite, um abraço aos amigos do Band Esporte. Acho que o futebol, a bola praticamente faz parte da minha vida, né? Porque vem de uma família também de boleiros, né? Seu tio, né? Meu tio Amoroso jogou na década de 60 no Botafogo, com aquele timaço que o Botafogo tinha, Garrincha, Didi, Amoroso, Amarildo Zagallo, Newton Santos. Depois foi pro Fluminense, fez acho que uma das melhores participações dele como atleta, né? Sendo artilheiro do Campeonato Carioca, acho que 2 ou 3 vezes. Então, a bola faz parte da família Amoroso, né? Então, para mim, o futebol me deu toda a condição de poder dar uma vida digna, dar um algo a mais para minha família, que hoje, graças a Deus, a gente tem uma situação muito confortável. Para você ter alcançado tantas conquistas na sua carreira, lógico que você teve o seu talento, a sua dedicação, mas você colocaria também uma pitada de sorte, porque você foi artilheiro por onde passou, conquistou um título, o tricampeonato do São Paulo, uma Libertadores. Você colocaria uma pitadinha de sorte ou você não acredita em sorte? Não, acredito sim, né? Eu acho que você, na vida, tem que ter sorte, né? Tem que aproveitar aquela oportunidade, aquele momento que te aparece de você agarrar aquela chance. E isso não deixa de ser uma sorte que apareceu para você. Uma oportunidade é uma sorte. Então, para mim, tive sorte de poder conhecer pessoas dentro do futebol que foram pessoas que me ajudaram muito em momentos difíceis, né? No caso da minha contusão muito grave, na época em que eu jogava no Guarani em 94, que foi o Nivaldo Baldo, fisioterapeuta, e o Dr. Jimmy Enders nos Estados Unidos. Isso foi uma sorte de encontrá-los, porque eles conseguiram me colocar novamente nos trilhos e me dar a oportunidade de voltar a jogar futebol. Mas a gente sabe que o futebol é muito ingrato. Futebol, hoje, assim, na época que eu comecei, ele era um futebol de talento, era um futebol que jogava aqueles melhores, aqueles que tinham talento para exercer a profissão. Hoje o futebol mudou, hoje é business completamente focado no ganhar dinheiro, de fazer o sonho de um menino e de uma família poder ficar rica, né? Então, a sorte que eu posso dizer para você, ela bateu na minha porta e, graças a Deus, eu consegui aproveitar. Papo bom, hein? Daqui a pouquinho, no primeiro bloco, a gente vai conversar com o Amoroso sobre a carreira dele. Como a gente sempre faz aqui no Tete a Tete, no segundo bloco, a gente fala sobre o momento atual e também sobre bola. Segura aí, é jogo rápido. Muito bacana ter você aqui no Band Esportes com mais uma edição do Tete a Tete e hoje conversando com o Amoroso. Amoroso, você começou no Guarani e cedinho, né? Nem 18 anos você já foi para o Japão. Como é que foi essa história? Então, Theo, o Guarani na época era um clube de grande formação. Sempre foi um dos formadores de jovens do interior do Brasil ou até do Brasil. É verdade. Como um dos clubes que colocaram grandes atletas, grandes craques no cenário do futebol nacional. Neto, Careca. Júlio César, Ricardo Rocha, que veio de lá, mas apareceu no Guarani, João Paulo, Evaí, Luizão, e por aí vai, jogadores que e hoje em atividade, você pode ver, o William está no Cruzeiro, Elano, Renato dos Santos, Alex do Inter de Porto Alegre. Então você vê que jogadores que apareceram, Deco, que começou na base do Guarani, entendeu? Então o Guarani sempre foi um grande celeiro. E quando apareceu essa oportunidade de poder ir para Campinas,
quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de trabalhar com treinadores já consagrados naquela época, eles estavam começando a se destacar, que era o caso do Leão, que era o caso do próprio Vanderlei Luxemburgo. Mas quem me levou para o Japão foi o seu Pepe. O seu Pepe era treinador do Guarani na época e eu cheguei e jogava na base, fazia gol pra caramba na base. Uma das maiores médias, acho que da história do Guarani de departamento de base é a minha até hoje. Então, a oportunidade que apareceu de ir para o Japão foi quando o seu Pepe, até brinca, né? O seu Pepe é um cara fantástico, né? Aí ele chegou, levou alguns jogadores do profissional para o Japão, que era o Pereira, que era o Paulinho, que jogavam naquela época no profissional do Guarani, e falou, não, mas eu quero levar um outro menino que joga na base, eu não lembro muito o nome dele, achei Carinhoso, né? Então, o Betozinho, que era bem, falou assim, não, Amoroso você não vai levar não, Amoroso vai jogar aqui o ano que vem. Então se não for levar ele, eu não vou levar os outros dois. Aí que surgiu a oportunidade de eu ir para o Japão. Mas você foi e voltou? Fui, né? Porque eu tive que me profissionalizar para poder ir para o Japão, senão eu poderia não voltar, né? Certo. Então, quando eu saí do Guarani, inclusive, foi uma situação em que, para mim, na época eu estava na seleção brasileira, né, de juniores, né, titular absoluto da seleção, e tive que abrir mão para poder ir para o Japão. Mas foi uma experiência de vida fantástica, a cultura japonesa me deu um grande ensinamento, porque é diferente de tudo, né, você viver no Japão. Você sempre foi uma pessoa muito tranquila, né, Amoroso? Você está dizendo ensinamento de tudo. Eu acredito que desde quando você era jovem, nessa época aí, você observava as coisas para você ter uma formação pessoal, né? Então, a minha família, né, meu pai, que é um cara fantástico, né, muito correto, sempre foi um pai mesmo, porque sempre me cobrou, né, de tudo, mas me deu aquela oportunidade de poder escolher o que eu queria da vida. Ele falou, ó, eu não quero que você jogue futebol é profissão de vagabundo. Naquela época que o futebol não era como é hoje, sim, entendeu? Não se ganhava tanto dinheiro. Não se ganhava tanto dinheiro, entendeu? Tinha muito cigarro no meio, tinha muita bebida. E tudo isso as pessoas sabiam, só que era um futebol que ele falava que era essa situação. Então, não, eu quero que você trabalhe onde eu trabalho, eu vou te preparar para você fazer a minha profissão. Falei, pai, mas eu quero jogar futebol, eu tenho um talento, todo mundo fala que eu tenho condição. Então, se você for jogador, eu vou te cobrar até o final da sua carreira. Então, sempre foi um cara muito correto, muito forte nas suas decisões, né? E eu peguei aquilo como um aprendizado, né? Então, hoje, sabe, o que eu procuro passar para meus filhos é isso, entendeu? Porque andar na estrada certa, andar corretamente, né? Ser um cara que possa colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e não, sabe, não ter que pegar e depender dos outros para nada, ou então você ficar com aquele rabo preso com ninguém. Então, eu sempre fui um cara muito, assim, de andar na linha, de fazer as coisas certinhas para poder a gente ter uma vida digna, né, Theo? Agora, em cima da sua carreira, você teve uma passagem muito rápida pelo Flamengo. O que aconteceu? Não, o Flamengo, eu fui pro Flamengo quando eu estava recuperando do joelho. Então, eu voltei a jogar no Guarani depois de um ano e pouquinho. E aí o Kleber Leite, que era o presidente na época do Flamengo, me queria lá no clube. E aí o Beto Zini falou assim, pô, Moroso precisa voltar a jogar e aqui tem muita pressão em cima dele, porque ele terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro, bola de ouro, ganhou tudo aqueles prêmios Charles Miller, tudo que tinha para ganhar em 94 eu ganhei. Só que eu fiquei um ano e pouco sem jogar. Então o Beto Zini já tinha tido umas opções de me vender para o exterior, mas esperava eu recuperar para poder me negociar. E aí o Kleber Leite me levou para o Flamengo em troca de 6 jogadores que foram empréstimos para lá, Chulapa foi para lá, que eu lembro era o Aloísio, foi o Nélio, foi mais uns outros 4 ou 5 jogadores e eu emprestado no Flamengo. E quando eu cheguei no Flamengo, aquele timaço, né, tinha Sávio, Romário, eu já tinha jogado com o Jorge Luiz no Guarani, o Jorge Luiz era o zagueiro, Ronaldão, Mancuso, Djaí, Valber, Marques. Puta, era um time fantástico. Então, eu fui emprestado para o Flamengo, joguei aqueles 4 meses lá de campeonato carioca. Ganhamos o título, foi meu primeiro campeonato como profissional no Brasil, né? Porque a gente já tinha ganhado lá no Japão, na G-League, com o time do Verde. Mas o Flamengo foi uma situação fantástica, porque para mim, poder conviver com todos aqueles craques ali, eu começando com 19 anos, retornando de uma contusão no joelho, foi maravilhoso. Um pouco tempo vivido no Flamengo, mas foi muito importante para mim. O Brasil, na Itália, teve grandes artilheiros como Careca, como Zico,
como o Ronaldo Fenômeno, como o Ronaldinho, mas o único brasileiro artilheiro num campeonato italiano, o Amoroso. E ele jogava num time menor, na Udinese. Eu considero, você me corrija, que foi o seu grande momento na sua carreira, foi o up da sua carreira. Você considera também que foi a Udinese, Amoroso? A Udinese me abriu as portas, né? A família Pozzo, que é uma família que eu tenho um respeito, uma admiração enorme, porque o Dino, que é o presidente, quando veio me contratar na época do Guarani, ele ficou assustado com o preço que o Bertozini pediu pelo meu passe na época, e a Udinese era um time que estava subindo, era um time intermediário, jogava uma temporada na Série A, caía, voltava, até poder se estabilizar no momento em que a família Pozzo comprou o clube. Então ele já tinha visto essa situação de me levar para lá, e eu estava retornando da contusão, e aí que ele foi e me comprou do Guarani, na época em 96, e quando eu cheguei na Udinese, para mim foi uma situação assim muito interessante. Você chegou lá, tinha o Bierhoff, não tinha? Bierhoff era a grande estrela do time, tinha acabado de ser campeão da Euro com a seleção alemã, né? Tinha feito os 2 gols na final, então era o cara do momento da Udinese. Então para mim foi muito bom pegar toda aquela experiência do alemão, como se jogava do lado de uma referência. Porque eu e o Luizão, quando a gente começou na base e jogava juntos no Guarani, nós éramos 2 jogadores de muita mobilidade. Né? Então, dificilmente o Luizão ficava fixo, dificilmente eu ficava fixo, então a gente tinha muita mobilidade, saía muito. Então, jogar com aquele centroavante, que era para mim uma situação diferente, me ajudou aos pouquinhos eu entender como funcionava o futebol italiano. Né? Tive diversas discussões com o Zaccheroni, que era o treinador na época, que falava que eu tinha eu era diferente de todos os outros atacantes, porque eu tinha velocidade, eu sabia cabecear, eu tinha técnica, eu sabia fazer gol, sabia andar em velocidade, sabia andar em profundidade, e que eu não poderia jogar no meio porque eu ia apanhar muito e não ia servir nada para ele. Então eu tinha que jogar do lado do Bierhoff. Então ele me treinou, me preparou para que eu pudesse jogar ali. E aí a gente, aos pouquinhos, foi conseguindo mudar a cabeça do treinador e acabamos jogando com 3 atacantes, na época da Udinese, que era Amoroso, Bierhoff e Poggi, que ficou eternizado como o tridente das maravilhas, né, que é conhecido em Udine, né? E aí a gente mudou a história da Udinese com esses 3 atacantes. Mas a Udinese, sem dúvida, foi o ponto de início, graças a Deus, de uma trajetória no futebol europeu, que a gente não pode jogar bem em todos os clubes, né? Não consegue manter um nível alto por todos os lugares que você passa. Tem uns lugares que você vai melhor, dependendo da estrutura, de como te tratam, de como você consegue ter a oportunidade de jogar e de mostrar. E a Udinese me abriu as portas, me deu toda essa estrutura para que eu pudesse voltar a mostrar meu futebol, e eu agradeço muito a família Pozzo. Depois teve uma passagem pelo Parma e aí uma grande passagem pelo Borussia. Qual que era a diferença quando você chegou na Alemanha do futebol que você tinha jogado no Japão, no Brasil, na Itália e na Alemanha, e por que você se deu tão bem no Borussia? Olha, Theo, não foi fácil a adaptação na Alemanha, né? Porque eu já estava 5 anos na Itália e se eu tivesse saído do Brasil, tivesse ido direto para a Alemanha, era uma situação, entendeu? Até familiar, porque a gente sai do Brasil indo para um país como a Itália, como a Espanha, é mais fácil você ter essa facilidade de poder se comunicar, né? Mais ou menos parecido com o nosso país, a Itália e a Espanha. E a Alemanha já era diferente, tudo mais duro, mais correto, entendeu? Não tinha muita diversão, você tinha que andar na linha certa, os alemães eram muito focados, não tinha muita brincadeira dentro do elenco. Só que eu cheguei lá, né, já tinha o Dedê e o Evanilson, que eram os 2 brasileiros que me ajudaram a poder me integrar dentro do Borussia. E aí tinha 6, 7 jogadores que falavam italiano, que era o Lehmann, que era o Reuter, que era o Kohler, que era o Sandelizé e o Reina. Então isso ficou fácil para mim, para que eu pudesse me adaptar. E aí eu peguei, aos pouquinhos, fui conseguindo me entrosar, e depois chegou o Everton, que foi um dos grandes companheiros meu na frente, né, junto com o Kohler, o gigantão, com o Rosic, que era inteligentíssimo menino. Então, para mim, o Borussia, naquele momento que eu vi que o time era muito bom, eu falei, opa, é uma chance da gente poder mudar a história desse clube aqui que não ganhava desde 97, o campeonato alemão. Tanto que foi campeão também da Champions League naquele mesmo ano. Então a gente conseguiu montar um timaço, né, que o Matthias Sammer era o treinador, e aí o Borussia, com toda aquela estrutura, com toda aquela sua torcida fantástica, acabou a gente conseguindo o título da Bundesliga e eu terminar como artilheiro também da Bundesliga. Mais uma vez. E eu segurei para o finalzinho desse bloco para o capítulo especial, que é o São Paulo, né?
Aqui no Brasil ficou marcado o título da Libertadores e depois o título mundial em cima do Liverpool, você sendo considerado o melhor jogador da Libertadores e o artilheiro do Mundial, que foi o primeiro Mundial com mais times, né? Antigamente era só um jogo, o time da América do Sul com o time da Europa, e aquele foi o primeiro Mundial com mais times. Não foi fácil não, né? A Al Ittihad, o primeiro jogo, complicou a vida de vocês, né, Amoroso? Caramba, né? E não só, né? Mas tudo vem de uma preparação, né? Nós chegamos e com o Paulo Autuori, que é um cara fantástico, um dos grandes treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu peguei muito isso do Carlos Alberto Silva quando foi meu treinador no Guarani. Grande treinador. Então eu chamo o Carlos Alberto Silva de pai, né? Porque eu e o Luizão, a gente agradece muito a ele por causa de tudo aquilo que ele nos deu no início da nossa carreira. Então quando o Paulo Autuori, que eu cheguei, o Paulo Autuori falou uma frase que o Carlos Alberto Silva falou para mim. Então naquele momento eu sabia que eu ia me dar muito bem no São Paulo. Né? Ele chegou e falou assim para mim, ó, eu acredito em você, eu confio no seu potencial, eu sei que você vai fazer a diferença. E isso ele me abriu umas portas dentro do São Paulo para que eu pudesse me sentir à vontade, mesmo pela amizade que eu já tinha com o Júnior, que eu já tinha com o Rogério, com o Roger do Flamengo, né, porque o goleiro jogou comigo no Flamengo, né, e o Júnior no Parma, que a gente jogou junto 2 anos no Parma. Então, quando eu cheguei ali e tive essa frase do Paulo Autuori, falei, pô, primeiro eu vim aqui para ganhar a Libertadores e vou ganhar. Nós vamos mudar o nome de Morumbi para Moruntri. E aí conseguimos ganhar. E quando chegou lá no Mundial, eu vim com aquele negócio na cabeça. Falei, pô, tem a chance de... Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de voltar aqui e ganhar de novo. Então esse campeonato para mim a chance é como se fosse uma Copa do Mundo. Então eu tenho, como não me deram a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, né? Porque foi uma das situações que me deixou muito magoado na minha carreira, eu fiz aquele Mundial do São Paulo minha Copa do Mundo pessoal. E a gente sabe que a Copa do Mundo só são 7 jogos. Para você ganhar a Libertadores e chegar no Mundial, você tem que arrebentar, são situações muito mais difíceis do que você já com a seleção brasileira que estão os melhores, né? Então eu falei, não, essa é a oportunidade de ganhar e graças a Deus nós chegamos lá. No início a gente não esperava que o Al Ittihad fosse um time que iria nos complicar, porque árabe e tal, dá pra gente conseguir com facilidade. Nossa, foi duro, mas eu falo que foi até mais difícil o jogo do Al Ittihad do que contra o Liverpool. Porque o Liverpool a gente estava preparado para aquela situação. Quanto ao Al Ittihad, não. Foi uma surpresa. Né? E aí, aos pouquinhos, a gente começou a entrar no jogo, e depois Danilo, depois Júnior, Cicinho, Lugano fantástico, Rogério impecável. Fechou o gol. Né? E isso facilitou tudo para que a gente pudesse sair dali com uma vitória e ligado para o próximo jogo, né? Que seria a grande final. Daqui a pouquinho tem muito mais com o Amoroso aqui no Tete a Tete. Segura aí, é jogo rápido. Bom ter você aqui no Band Esportes, curtindo com a gente mais uma edição do Tete a Tete e hoje conversando com o Amoroso. Amoroso, a gente falou da sua carreira. Agora vamos falar dos seus dias atuais. O que você tem feito da vida? Ó, eu hoje... Vivido, né? Isso é importante, faz bem, né, pra saúde, né? Mas hoje eu me dedico mais à família, né? Tenho meu filho mais velho, o Giovanni, que tá jogando na Udinese da Itália, então minha vida fica 2 meses lá. Ele tá com quantos anos? O Giovanni tá com 17 e joga no Sub-20 da Udinese, né? Então eu procuro a cada 3, 4 meses ir para a Itália, ficar 20 dias com ele lá para que eu possa entender mais a situação, algumas vezes, né, orientá-lo em alguns treinamentos que eu vou assistir, porque nossa profissão a gente consegue enxergar bem diferente dos outros, né, que infelizmente não tiveram a oportunidade de jogar futebol. Então eu olhando pro meu filho treinando, eu posso chegar e falar, faz isso, faz aquilo. Mesmo que o treinador chegue para você fazer isso, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer aquilo ali. E é bom de bola? Tem qualidade, menino, né, querido por todos. E a Udinese tem uma estrutura fantástica que dá todo esse suporte para essa molecada. E tem jogadores no profissional, que é o Danilo, que é o Lucas Evangelista, o Guilherme, agora chegou o Marquinhos, que estava na Roma, o Gabriel Silva foi emprestado, o Tavonito foi emprestado também. Então todos esses brasileiros chegaram para o Giovanni e deram toda essa estrutura familiar para que ele não se sentisse sozinho, né? E isso, ele cresceu bastante, graças a Deus está indo muito bem. Então eu fico dividindo essa Itália, fico um pouco no Brasil com os outros 2 filhos, né, com a esposa, para que a gente administre um pouquinho mais a vida. Agora, você fez uma carreira muito sólida dentro de campo, mas eu noto também que você fez uma carreira, uma vida também muito sólida fora do campo, né? Uma sólida
na sua vida pessoal de família, sólida na sua vida econômica. Desde o começo você tinha essa cabeça? Sabia que você ia jogar 15, 20 anos e precisava construir o futuro? Isso para um atleta você tem que ter esse pensamento, né? Saber quando você vai, não deixar para o último momento, né, uma situação de poder encerrar uma carreira e depois ficar à mercê do que você vai fazer, né? Então, eu me preparei, quando eu vi que aquele título do São Paulo poderia ser o último grande título da minha vida, eu falei, pô, para ganhar de novo vai ser duro. Então, a ambição de qualquer jogador é ser campeão mundial, né? Então, a partir daquele momento você começa a perder um pouco a vontade de poder continuar exercendo a profissão, né? Por várias situações que acontecem, você acaba perdendo a motivação. Então, falei, o que eu vou fazer, né? E eu acabei me dedicando ao ramo imobiliário, junto com a família, a gente tem uma empresa em Campinas de construção, que é a Latar Engenharia, e eu sou investidor da empresa, sempre tem situações que a gente trabalha junto. E aí com a esposa, já 21 anos juntos, né? Vai fazer 20 anos de casado. Então, procurei me dedicar, deixar a família estabilizada numa situação e numa cidade e poder ficar um pouco aqui, um pouco ali, mas as crianças sempre fixam no lugar para eles poderem ter raiz e ter amigos, né, Theo? Como é que você vê o futebol brasileiro hoje? Para muita gente nós estamos em crise. Não só o futebol, como todo o país, né? E isso reflete dentro do esporte, né? Porque as situações que você vê hoje, eu falo não pelos profissionais, né? Mas eu falo dos meninos que estão se tornando profissionais ou se tornarão profissionais, porque tudo vem da base, né? A base ela é fundamental para o crescimento de um atleta no futuro. Que se você não tiver, não falo nem só da base do clube, mas familiar, você poder ter toda a orientação dos pais, não achar que o menino que está começando ou que pode ser um dia que seja um grande craque ou não, entendeu? Que vai dar a riqueza para sua família ou não. Então você tem que prepará-lo de uma outra situação. De repente não vai, mas infelizmente hoje o futebol ele é voltado para o business. Hoje qualquer um, vamos falar a verdade, qualquer um joga futebol. Mas você não acha que está faltando também um pouco nos treinadores? Você não acha que a gente está vivendo uma entre-safra de treinadores no Brasil, tirando algumas exceções? Hoje você vê que o espaço para os treinadores medalhões, aqueles famosos que trabalharam muitos e muitos anos, que não vislumbram mais dar título ao clube, sim se beneficiar em outras situações, que o mercado tem que ser aberto para aqueles emergentes, para aqueles treinadores que estão começando ou que jogaram também e tiveram todo esse suporte numa categoria de base para que passe para esses meninos, né, como ele trabalhou no início da carreira dele para poder levar para o time de cima. Então hoje você não vê mais uma vontade dos próprios treinadores de poder querer ensinar os meninos a passar toda aquela experiência dele, que de repente hoje na base não se faz mais, hoje não tem mais tempo para poder aprender, Theo. Hoje acaba o treino, os caras mete o pé, tudo vaza, vai embora, não quer saber de finalizar, não quer saber de melhorar. E isso é o que acontece até com os treinadores. Quem foi seu grande treinador? Puxa, eu tive vários, hein? Carlos Alberto Silva, Paulo Autuori, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Zaccheroni, Guidolin. Aprendi muito com todos esses, né? Então... O que você aprendeu com o Leão? O Leão, acho que o caráter, a disciplina, né? O Leão era um cara fantástico, um cara que eu tiro o chapéu. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu posso falar para você que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, porque quando ele me ligou na minha casa para me trazer para o Corinthians, eu estava no Milan muito bem, não precisava vir para o Corinthians. Aí ele virou e falou assim, vem me ajudar, preciso de você. Falei, pô, professor, numa situação dessa, nunca aconteceu para um convite desse, para eu poder chegar no Corinthians, no lugar do Tevez, penúltimo colocado no Brasileiro, com grande chance de ser rebaixado. Falei, não, vou aceitar o desafio. Ser campeão não vou, fazer história no Corinthians não vou, mas ser rebaixado comigo aí não vai não. E aí não foi rebaixado, conseguimos salvar o Corinthians naquele ano. Mas o Leão é um cara que, aprendi muito com ele, um cara fantástico, que tem um respeito enorme. Nesses 18 anos de você como jogador de futebol dentro do campo, quando você olha para trás, o que te dá mais orgulho? Eu acho que o aprendizado que eu tive no início da minha carreira com os treinadores que me ajudaram muito na base, né, do Guarani. E também a convivência com o Carlos Alberto Silva no ano que eu estourei para o futebol. O orgulho de conhecer pessoas sérias, pessoas honestas e poder ter
ter tido a oportunidade de fazer o que eu sempre quis fazer, né? De poder ajudar as pessoas, que eu não gosto de falar quem eu ajudo, mas eu acho que você poder conseguir na vida aquilo que você almeja, isso é um orgulho, né? Então, principalmente para as pessoas que me ajudaram, né? Isso eu nunca posso esquecer. E elas sabem, eu não preciso falar nome, mas sabem quem foram as pessoas que estiveram na minha vida desde o início da minha carreira. Moroso, obrigado. Foi um prazer muito grande. Você é um cara especial, tenha certeza disso. Obrigado, Telzinho. Um grande abraço a todos vocês. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição do Tete a Tete aqui no Band Esportes. Forte abraço e cuide-se bem.